cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos começar, né? Eu não sei quem dirigiu quinta-feira, mas eu agradeço, eu estava viajando, né? Vamos dar início, vamos
Vamos orar, pedindo orientação ao nosso Deus para o culto desta noite e para as nossas vidas, né? Vamos convidar o irmão Clibanês para fazer a oração inicial. Vamos orar, meu irmão. Senhor, Santo Deus, te agradecemos nesse momento, ó Pai, pela tua misericórdia, Senhor. No qual nos acordamos, Senhor, contemplamos o dia, Senhor, nossa família, a criação que tu fizeste, Senhor. Te agradecemos, Pai, nesse momento de quinta-feira, estar entre os irmãos, Senhor, para poder aprender mais de ti, Senhor. Nesse momento, Pai, inquieta nossos corações, Senhor, que nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, à Tua palavra, que nossa mente possa absorver, Senhor, essa palavra, e essa palavra possa se frutificar, Senhor. Em nome de Jesus, te peço pela vida de Beguinho, dirigente nesta noite, a vida de todos os irmãos, Senhor, que estão aqui, Senhor, justamente com o único intuito, Pai, de te adorar, Senhor. Em nome de Jesus, seja com a vida de Alexandre, relembrando tudo aquilo que foi estudado, Senhor, teu servo. As meditações, as leituras, Senhor, os momentos de orações que ele teve, Senhor. Tem misericórdia do seu servo nesse momento, Senhor, que carece, Pai, da tua proteção, da tua sabedoria, Senhor, e da tua graça. Obrigado por todas as coisas, em nome de Santo Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ouvir um hino, né? Um hino de gratidão. Logo depois a palavra está com o irmão Alexandre. Serva-vidas vagas procelosas são, sem desalento julgas tudo vão. Quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpresa quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpresa quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpresa quanto Deus já fez. Quando ouvires outros com seu ouvideis, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpresa quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão.
liberar preso quando deixas. Amém. Realmente, se nós nos sentarmos e formos contar quantas bênçãos o Senhor tem feito por nós, né? Não teríamos tempo para isso, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que tudo, né? Até as coisas que nós pensamos que não são boas naquele momento, mas todas, né? São bênçãos para aqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, né? Que nós possamos agradecer, né? As bênçãos, né? As bênçãos de estar com o irmão Paulo presente hoje aqui, ouvindo o irmão Alexandre, dando estudo, né? E nos confraternizando, né? Mesmo que à distância, mesmo pela tela de um computador, mas estamos aqui, né? Estamos vivos, proclamando a palavra do Senhor, né? E dizendo o que Ele fez por nós. A palavra está com o irmão Alexandre para o estudo nesta noite. Amém, irmãos. Boa noite aos irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou aqui tentar discorrer com os irmãos sobre a primeira viagem missionária de Paulo, como ele evangelizava e a questão da plantação de igrejas. Isso vai estar registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e capítulo 14. Isso ocorreu aproximadamente no ano 47 e até 49 depois de Cristo. Então, metade do século I, ou antes um pouco, né? E, irmãos, eu me proponho aqui a ler com os irmãos alguns textos bíblicos, texto canônico, em Atos 13, versículo número 4 e 5. E, na sequência, eu vou ler o versículo 13 ao 16. Eu vou pôr aqui na tela para os irmãos, tá certo? Então diz assim: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Isso está registrado em Atos 13, versículo 4 e versículo 5. Mais adiante eu explico um pouco esse mapa. Agora o versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfília. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Versículo 14. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Versículo 15. Depois da lei, eu vou aumentar aqui a leitura. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes na sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm alguma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam. Isso está registrado no livro de Atos 13, versículo 16. 13, do 13 ao 16. Queridos, eu vou só dar o recuo aqui rapidamente, porque, na verdade, eu preciso comentar com os irmãos sobre a aula anterior, porque é uma sequência seguida lógica. Na aula anterior, nós vimos um pouco sobre a vida de Paulo, um pouco sobre o ensino de Paulo e também um pouco sobre o itinerário de Paulo, ou seja, das viagens missionárias. Chegamos à conclusão que ele realizou 3 viagens missionárias e dessas viagens missionárias ele, em cada cidade, plantava uma igreja, ia evangelizando e ali, obviamente, plantava uma igreja. Inicialmente nascia um núcleo pequeno de irmãos, ia se convertendo e ali ia se fundamentando uma igreja em uma dada região, em uma dada cidade dessa região. Notadamente, nós comentamos que Paulo ele era judeu e recebeu o título de romano por conta do pai, que certamente recebeu algum trabalho
feito algum trabalho por parte do Estado romano. Então ele recebeu esse direito provavelmente disso. E Paulo tinha uma profissão. Paulo, ele nunca foi pesado para a igreja. Paulo, ele fazia tendas e na cidade que ele estava, ele trabalhava itinerantemente como missionário e ali também fazia tendas para o seu próprio sustento. Comentamos também um pouco sobre os colaboradores, aquelas pessoas que ajudaram Paulo na obra missionária. Então, nas 3 grandes viagens missionárias de Paulo, ele teve pessoas que também contribuíram para que ele pudesse avançar. Tá certo? Então, isso é muito importante para que a gente possa compreender. Hoje, eu vou dar aqui o desdobramento da primeira viagem missionária. Penso eu que eu não vou ser capaz de concluir tudo, né? E óbvio que eu também vou ser capaz de tecer todos os detalhes pormenores. Primeiro, pela minha própria limitação e a minha própria incapacidade de assim fazer. Tá certo? Então, eu vou aqui rapidamente passar os textos que a gente já leu, passar os textos, e aqui eu sigo com o objetivo dessa aula, ou com os objetivos dessa aula de hoje. Então, meu primeiro objetivo desta aula de hoje, irmãos, é levar os irmãos a entenderem como se iniciou a obra missionária transcultural. Quando eu digo transcultural, estou me referindo a outros países, a outras regiões, outras localidades. E como também se deu a evangelização e a plantação de igrejas, tomando como base, especificamente, Atos 13 e Atos 14. Eu poderia muito bem aqui tomar como base o conhecimento e a experiência de muitos missionários ao longo do tempo. Mas eu quero aqui me referir somente ao texto canônico, aquilo que pode nos motivar e aquilo que pode mudar a vida das pessoas. O texto canônico, refiro-me às Sagradas Escrituras. Então eu vou tirar das Sagradas Escrituras as verdades absolutas de Deus para a nossa vida. É isso que aqui eu estou querendo pretender nesse objetivo. O segundo objetivo, irmãos, desta aula, irmãos, é reconhecer que a evangelização é responsabilidade de todo cristão, conforme está em Mateus 28, versículo 19 e versículo 20. Ali, Jesus Cristo fala para os seus discípulos, mas é um texto que é universal para todos os seguidores de Cristo. A evangelização não compete somente ao presbítero da igreja, ao diácono da igreja ou ao pastor da igreja. Compete a todos os irmãos. O ide do Senhor, o imperativo direto do Senhor são, de fato, para todos os irmãos, para toda a igreja do Senhor, tem essa responsabilidade. Então, aqui nós já aprendemos que nós vamos falar um pouco da primeira viagem de Paulo, já aprendemos que nós vamos falar aqui um pouco como foram essas viagens e como ele plantou essas igrejas, né? A gente vê assim, as cartas de Paulo, e lá nós vemos a igreja aos Gálatas, a igreja aos Coríntios, a igreja aos Romanos. Nós imaginamos que ali é somente uma igreja. Mas ali, irmãos, é escrito para uma região, onde tem, naquela cidade, daquela região, tem várias igrejas. E é nesse pensamento que nós queremos aqui tecer de fato. E algumas dessas cartas é escrita para indivíduos em particular e também para igrejas em particulares, para corrigir determinados erros que ali possivelmente tenha na igreja do Senhor. Então, irmãos, eu quero iniciar aqui já com uma pergunta. E eu vou fazer a pergunta do jeito que está aqui, na transparência, mas eu posso, ou nós podemos aqui alargar isto. Você já sofreu alguma perseguição por estar pregando o evangelho? Você já sofreu algum desconforto por estar pregando a justiça de Deus, o evangelho de Deus? Seja no trabalho, seja na rua, seja na escola, seja na universidade, seja propriamente em casa, que às vezes é um desafio o cristão ele pregar na sua própria casa. E aqui nós propomos entender isso, tá bom? Você já sofreu alguma perseguição por estar pregando o evangelho de Deus? Em particular, eu não sei os irmãos, mas em particular, agora digo eu já sofri. Eu já sofri muitas adversidades por estar pregando o evangelho de Deus. Tá certo? Então, isso é uma realidade, penso eu, para todos aqueles que desejam, de fato, pregar o que as Escrituras assim dizem. Mas existem promessas ao nosso respeito, irmãos, ou direcionado para nós, caso assim aconteça.
A primeira delas se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 10 e 11, que diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perceba, irmãos, que essa expressão aqui, ela diz diretamente que aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Quando ele aqui aplica a palavra justiça, ele está se referindo ao santo evangelho de Deus. Ao santo evangelho de Deus. Veja que no versículo número 11, ele diz assim: bem-aventurado, ou mais do que feliz, sois vós quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês, por minha causa, conforme está registrado, Mateus 5, versículo 10 e 11. Não sei os irmãos, mas em algum momento eu já passei algo parecido com isso daqui, tá? Então, é muito importante. O cristão genuíno, ele que prega o evangelho, certamente ele vai encontrar dificuldades. O evangelho não é somente rosas, bonitas, mas também é um caminho estreito de dificuldades. O próprio Jesus não negou isso. No mundo tereis aflições. Um outro texto, irmãos, que salta aos nossos olhos é o de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15, que diz assim o versículo 14 de 1 Pedro 3. Todavia, ainda que venham a sofrer, porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, porquanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Versículo 15. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Você nota que logo no versículo de número 14, o escritor da epístola de Pedro, que no caso é ele mesmo, ele já diz aí algo maravilhoso. Vocês não devem temer. Vocês não devem temer as ameaças que porventura possa acontecer. No versículo de número 15, ele já diz assim: vocês devem continuar. Reverenciem a Cristo como Senhor em vosso coração. E na última parte ele diz: você deve estar preparado para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. O que ele está dizendo aqui, irmão, nesse texto, trocando isto em palavras mais simples, é que o cristão vai passar por essas situações de dificuldade, mas o cristão tem que continuar pregando, mesmo diante dessas dificuldades. E, além disso, ele tem que reverenciar Cristo. Certamente que nessa ocasião aqui, irmãos, nessa província para onde Pedro escreveu esta carta, estava acontecendo a dificuldade de que o Estado estava se levantando contra os irmãos. Outro sim também pode ter acontecido propriamente no próprio seio da igreja a dificuldade. O que é, irmãos, natural demais, porque onde tiver pessoas, vai existir problema. E onde existir problema também deve existir algum ponto de solução. E o nosso momento aqui é analisar o que as Escrituras dizem ao nosso respeito. Eu trago essa primeira pergunta, irmãos, porque Paulo sofreu tudo isso. Lembra, na aula primeira, eu havia citado, irmãos, dentro do itinerário de Paulo, que ele sofreu apredejamentos, chicotadas, né? Foi expulso, apanhou, tá? Sabia o que era passar fome, sabia o que era alguns irmãos ser contra ele. Mas em tudo isso, irmãos, ele dava graças a Deus. E terminou dizendo assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Veja, irmãos, aqui é o ponto. A diferença do verdadeiro evangelho para o falso evangelho é que o verdadeiro evangelho mostra as dificuldades, mas em meio a tudo isso mostra Cristo como centro provedor, irmãos. E você sabe para onde você está indo, com toda certeza. Dentro dessa base introdutória aqui, irmãos, já nós podemos dizer o seguinte, que nós vamos tratar, logicamente, da primeira viagem missionária de Paulo e também dos seus companheiros, seus desafios, suas lutas, seus temores, sucesso do campo missionário, e também demonstrar como se deu a evangelização em cada cidade, em cada região, citando também as cidades portuárias que esses irmãos
porventura passaram, porque em algum momento eles andavam a pé, em algum momento ele andava provavelmente a cavalo, digo eu, e também andava a navios, tá? Conforme registrado aí em Atos 13 e 14, no caso capítulo 13 e capítulo 14. Tá? Então, irmãos, o que fica aqui para nós é que essas viagens missionárias de Paulo, elas são inspiradoras, não só pelo aspecto histórico, mas muito mais, irmãos, do que isso, porque nós conseguimos ver a mão de Deus sobre a vida desses irmãos e também sobre a vida da igreja. E é isso que nós devemos observar, irmãos. A mão poderosa do Senhor, agindo todo o tempo. A providência eterna de Deus, a soberania de Deus, agindo para que no poder da palavra, quando eles abrissem a boca com toda interpretez, no poder do Espírito Santo, as pessoas observassem que, de fato, o Evangelho impacta, ou tem uma capacidade de impactar as vidas. E era justamente isso que estava acontecendo, irmãos, na vida do apóstolo Paulo, juntamente com alguns dos seus companheiros. Muito bem, irmãos. Partindo já dessa ideia, compreendemos que Paulo ia passar dificuldades. O texto bíblico é bem claro em relação a tudo isso. Agora nós vamos compreender um pouco sobre o itinerário de Paulo. Nesse slide agora, eu não vou tecer detalhes, até porque nós vamos desenvolver esses detalhes nos slides seguintes. E aqui nós queremos saber o itinerário de Paulo, a maneira que ele evangelizava e a plantação das igrejas. E eu cito para os irmãos este mapa. Este mapa aqui, ele retrata muito bem de onde Paulo saiu até para onde Paulo foi. Então, irmãos, você tem que notar comigo que Paulo, ele sai da Síria, de Antioquia da Síria, era a igreja base era em Antioquia da Síria, logo mais nos slides mais para frente, nós veremos isso. E ele parte para o porto de Seleucia, dali a navios, e vai até a ilha de Chipre. Na ilha de Chipre, ele chega em Salamina, e em Salamina ele prega o evangelho, irmãos. E ali, quando ele prega o evangelho, algumas pessoas recebem esse evangelho com muita graça. Depois ele descorre ainda e vai para Pafos. Pafos é a cidade principal dessa ilha que fica no outro lado. Ele viaja toda a ilha pregando o evangelho. Mas tem um caso interessante na ilha de Pafos que é digno de nota e nós vamos desenvolver isso com o passar dessa aula. E é nessa cidade, irmãos, que é a sede do governo romano, que ali está um procônsul, uma espécie de governador romano que cuidava de toda a ilha, especialmente dessa cidade por nome de Pafos. E ali ele deseja ouvir a palavra de Deus através de Saulo, ou Paulo, como você queira dizer, e também de Barnabé, que era o seu companheiro. Esse procônsul, o nome dele se chama Sérgius Paulus. E ele se converte ao ouvir Paulo pregando. Porém, irmãos, aparece nessa ocasião aqui a primeira dificuldade. Para Paulo, aparece a primeira dificuldade, aparece a primeira empreiteira que Paulo tem que enfrentar de fato, porque ali aparece uma espécie de mago mágico por nome de Elimas, e ele era judeu, por incrível que pareça, e ele pervertia o caminho das pessoas com ensinos errados. Então veja, nessa cidade aí, por nome de Pafos, nós vamos desdobrar isso mais para frente um pouco, tá certo? Não agora, mais para frente, vamos desdobrar. E ali esse Sérgio Paulo, ele ouve a palavra, crê na palavra e Deus realiza uma obra extraordinária pelas mãos e pela voz do apóstolo Paulo junto com o Barnabé. O Barnabé sempre era o cara mais experiente, sempre estava próximo nessa caminhada. E o texto sagrado nos diz, irmãos, que esse Elimas, o mago, que também era judeu, um falso profeta, trancava os caminhos das pessoas para não compreender o evangelho. E Paulo ali, com autoridade, com poder, vai e imprime palavras fortes contra ele, dizendo que ele iria ficar cego por tal perversidade de querer atrapalhar o trabalho do Senhor. Irmãos, a primeira lição que nós temos aqui é que os servos de Deus têm confiança em pregar a mensagem de Deus. Eles não se acovardam diante de situações difíceis. E é isso que nós temos que aprender, irmãos, em primeiro lugar aqui. Que nós devemos, em situações difíceis, continuar
continuar avançando em nome de Jesus Cristo, continuar proliferando o conhecimento da graça de Deus para as pessoas. Esse é o meio que as pessoas vão se converter. É a pregação da palavra, é o meio que Deus usa. E, irmãos, depois que eles pregam em Pafos, eles vão para um local, conforme os irmãos aí podem perceber, nesse quadril vermelho, para o porto da Atália. E lá eles vão para Perge. E é interessante que em Perge eles pregam a palavra também de Deus, nessa oportunidade, mas é nessa cidade de Perge que João Marcos intenta deixar o grupo, conforme registrado aí em Marcos 13, aliás, em Atos 13, versículo 13. Só que eles, em Perge, eles continuam pregando a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, porque eles usam esse meio de estratégia para poder avançar na obra de Deus. E, claro, através da pregação para os judeus, os gentios também iriam ouvir a mensagem naquelas regiões. Então, eles vão mais para o interior, irmãos, e chegam até Antioquia da Psídia. Antioquia da Psídia, mas no interior, voltado ali para regiões da Galácia do Sul, tá certo? Na Galácia do Sul, e ele ali prega a palavra de Deus nessa região. Paulo prega aos líderes judeus, ou judaicos, como você queira dizer, e ali ele encontra também oposições. Isso está registrado em Atos 13, 16. Logo mais nós veremos que oposição era essa e como foi que ocorreu estas oposições. Não bastante, irmãos, por conta dessa oposição, Paulo sai de Antioquia da Psídia. Não confunda Antioquia da Síria, a origem, a igreja base, com Antioquia da Psídia. Perceba isso, tá? Isso já fica no outro extremo. Já fica no extremo, nas regiões da Galácia. Paulo agora está nas regiões da Galácia. E ele vai diretamente para Icônio, irmãos. Ele vai diretamente para Icônio e ali ele continua pregando o evangelho nessa região, ou na região da Galácia do Sul. E nessa região, irmãos, o texto sagrado diz que muitos creem no poder do evangelho, mas também há grandes perseguições. Grandes perseguições, conforme diz Atos, capítulo 14, versículo número 1 em diante. Então, por conta dessas perseguições, Paulo tem que sair nas pressas para uma cidade, irmãos, ainda mais no interiorzinho ainda, por nome de Listra. E de Listra ele vai para Derbe. Agora, o que é interessante, irmãos, é que acontecem alguns eventos nessa cidade por nome de Listra. E em Listra, Paulo e Barnabé são considerados deuses por ali, irmãos, realizar um milagre da parte de Deus a um coxo que, de nascença, não podia andar. E o texto diz que Paulo foi alvaciado naquela ocasião, e ali colocaram nomes de planetas em Paulo, o qual eles adoravam, e também em Barnabé. Depois nós vamos ver quais eram esses nomes. Isso está registrado em Atos, capítulo número 14, versículo número 8. E depois ele vai para Derbe, irmãos, e prega o evangelho em Derbe. Pega o evangelho em Derbe, e ali se convertem muitas pessoas. Nesse meio se tornam uma igreja, nessas regiões se tornam igrejas. Perceba que são 4 cidades que tem na região da Galácia, e ali, por volta do ano 47, meados de 47 até o finalzinho de 48, entrando em 49, Paulo prega o evangelho ali, se constitui igreja, e ele volta no seu itinerário de Derbe para Listra, para Icônio, para Antioquia, para Perge, para no porto de Atália, prega o evangelho novamente, incentiva esses irmãos em cada igreja, constitui presbíteros, nós vamos ver isso, constitui presbíteros para tomar conta da igreja ou das igrejas de Deus, conforme está registrado em Atos 14, versículo 23, e ele, quando chega no porto da Atália, ele não vai mais para a ilha de Chipre, e nem tampouco vai para Pafos, passando por Salamina. Ele vai direto a navio contar os seus feitos, ou seja, uma espécie de relatório do que Paulo e Barnabé tinham feito aos irmãos que estão em Antioquia da Síria. Isso termina o capítulo 14 e entra no capítulo 15, que é aquela discussão entre os presbíteros sobre a questão da circuncisão. E foi aqui, ou foi depois desse evento, que Paulo escreve a igreja da Galácia, porque Paulo toma conhecimento que falsos irmãos se introduzem dentro da igreja, ou falsos judeus, se introduzem dentro da igreja e deseja que aqueles irmãos
querendo que aqueles irmãos pudessem participar da circuncisão. Se não participasse da circuncisão, não eram crentes de fato. Então, irmãos, ali se constitui um grupo por nome de judaizante na igreja da Galácia. Quando você vê Gálatas, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, você vai ver justamente isso. Paulo alertando esses irmãos que tão depressa se desviaram do caminho do Senhor. Note, irmãos, depois de um ano, Paulo começa a escrever a carta aos Gálatas no ano 50. Aí está a beleza do conhecimento sobre as questões de Deus. E a partir daqui, irmãos, nós iniciamos. Então, voltou os irmãos para Antioquia da Síria, que é a igreja base. E aqui nós iniciamos, então, propriamente dito, esse momento, irmãos. Atos capítulo 13, versículo de 1 a 12, irmãos. Registra os feitos iniciais da igreja que está em Antioquia da Síria. Vale dizer que Antioquia da Síria é a terceira maior cidade do Império Romano. População estimada aproximadamente, já nessa ocasião, de cerca de 500 mil habitantes. E essa cidade era a rainha oriental para todas as outras cidades ou regiões. E também ela tinha acesso, dei aqui andamento, e também ela tinha acesso para outras cidades. Então, irmãos, o chamado missionário de Paulo, primeiramente parte de Deus, e isso acontece na igreja. Parte de Deus, isso acontece na igreja. Quando você lê, por exemplo, irmãos, Atos, capítulo 13, versículo 1, você vai ver que Paulo está inserido, capítulo 1, 2, 3, ali você vai ver que Paulo está inserido na igreja. E o Espírito Santo fala na igreja, ou seja, usa alguém na igreja e diz, separa Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho. Ou seja, é para a obra missionária. Percebe? Mas agora eu quero falar um pouco das qualificações ou das qualidades da igreja que Paulo participava. Da igreja que Paulo participava, irmãos. Porque é muito importante que o missionário saia para a obra missionária, mas ele saia, irmãos, da igreja. Ou seja, ele seja caminhado para a igreja. E a igreja de Deus, irmãos, é da igreja de Deus que nasce outras igrejas. Não pode ser uma igreja nascer sem ser ligada a outra igreja, irmãos. Fica algo meio que capenga, tá? A igreja tem que gerar a igreja. E é isso que aconteceu, irmãos. Então, logo de imediato, irmão, uma das qualidades daquela igreja, irmãos, é que essa igreja era bem equipada. E eu digo aqui bem equipada, eu não estou falando de condições financeiras. Não estou falando que tinha um bom som, boas cadeiras. Eu não estou falando dessas questões, não. Um bom templo. Não estou falando dessas questões. Estou falando bem equipada porque o texto sagrado diz que ali havia profetas e mestres. Profetas e mestres, ou seja, aqueles que pregavam o evangelho de Deus com interpretez e que também, e tinha pessoas que ensinavam. Nesse texto sagrado, ou no texto sagrado, diz que ali havia 5 nomes. 5 nomes. Desses 5 nomes, 2 se constituía entre Paulo e Barnabé. Homens que tinham a capacidade tanto de pregar como de ensinar. Tá? Então, essa igreja havia profetas e mestres. É a primeira característica de uma igreja bem equipada e espiritual. A segunda característica desta igreja de Paulo, irmãos, é que era uma igreja que adorava a Deus. Se você ler o capítulo 13 e o versículo 2, você vai perceber que era uma igreja que estava servindo a Deus. Irmãos, como é bom. Como é bom quando a igreja está servindo a Deus. Como é bom, irmãos, quando os irmãos estão servindo a Deus. Como é bom, irmãos, quando nós temos uma liderança que está servindo a Deus. Submissa àquilo que o evangelho diz. Submissa, irmãos, àquilo que o evangelho propõe para ela. Ela é uma igreja evangelizadora. Ela é uma igreja que sai das 4 paredes, que avança, que prega o evangelho, que tem estima em querer, irmãos, mostrar o conhecimento de Deus para outras pessoas. E essa igreja, irmãos, era uma igreja que adorava a Deus. De veras. Veja, a terceira característica da igreja que Paulo estava era uma igreja com vida de piedade diante de Deus. Isso está registrado ainda em Atos, capítulo 13, versículo 2. E o texto diz, jejuando e orando. Esta igreja estava jejuando e orando pela vida da igreja, pela vida dos irmãos e pelo avanço, ou seja, pela proliferação de povoar por todos os locais o evangelho de Deus. Povoar aqui tem a implicação de evangelizar. Tá bom? Então esses irmãos estavam jejuando e orando. Era vida de piedade, irmãos. E aqui eu abro parênteses já para fazer uma aplicação bem rápida, simples, que aqui a liderança tem que ter uma vida de piedade. Que os irmãos devem ter uma vida de piedade, que a igreja de Deus deve estar submissa aos desejos do Senhor, tendo uma vida de piedade.
A quarta característica desta igreja de Antioquia da Síria, irmãos, é que era uma igreja obediente. E uma igreja que tinha uma visão missionária, queria expandir, não queria ficar entre quatro paredes. É triste quando nós conseguimos perceber uma igreja que só fica em quatro paredes, ela não cresce, ela só incha e causa trabalho. Ela não trabalha, ela causa trabalho. E aqui, irmãos, nós conseguimos perceber que o Espírito Santo disse, usando os irmãos, separa Paulo e Barnabé para a obra. Separa Paulo e Barnabé para a obra. E é assim que tem que ser, irmãos. Quinta característica, irmãos, desta igreja era que a igreja era uma base missionária, uma base apoiadora para esses irmãos que foram chamados por Deus, vocacionados por Deus e reconhecidos pela igreja. Registrado em Atos 13, versículo de número 3. Orando, impondo as mãos, os despediram. Isso é o que o texto diz. Isso implica dizer, irmãos, que aqueles irmãos, que aquela liderança estava orando e estava também apoiando aqueles irmãos. Olha, nós vamos aqui orar por vocês, vamos impor a mão sobre vocês e os despedir. Vão na bênção do Senhor. Vão pregar o evangelho. Isso é o ídolo do Senhor. Propaguem o evangelho. Propaguem, avancem com o conhecimento de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem. No caso, para os gentios e, obviamente, também para gregos e para bárbaros, em terras longínquas. E foi assim que aconteceu. Muito bem, queridos, muito bem, já avançamos. Já avançamos. Isso é um sucesso. E nesse avanço aqui, irmãos, agora eles saem, se organizam. Barnabé, Paulo e João Marcos, seu primo, se organizam. Então vão, justamente, irmãos, citando agora esse texto aqui, para complementar esta minha fala. Atos, capítulo 13, versículo 4 diz, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Percebe, irmão? Seleucia era o porto da cidade de Antioquia da Síria. No versículo seguinte diz, chegando em Salamina, depois que eles chegaram no porto, foram direto para Salamina, pegaram, obviamente, o navio e proclamaram ali, irmãos, a palavra de Deus nas sinagogas. Você consegue perceber que aqui nós temos um plural de palavras. Nas sinagogas judaicas. Primeira característica de Paulo era, e todos os sábados, ouvir a palavra de Deus. Mas, acima de tudo, não era somente ouvir. Ele ia pregar a palavra de Deus. Ele ia pregar o evangelho de Deus para aquele povo, naquela ocasião. E o texto sagrado complementa, dizendo que João Marcos estava com ele, auxiliando. E, irmãos, aqui eu mostro para vocês agora a ilha de Chipre. Eles chegam nessa cidade aqui, por nome de Salamina, e pregam aqui em Salamina, irmãos, pregam em Salaminas e avançam por todo o território, aí junto com essas cidades, e vão justamente parar na cidade principal dessa ilha. Não entenda essa ilha como se fosse algo pequeno, é algo grande. Tá certo? Nessa ilha aqui. E aqui eles pregam, irmãos, e acontece alguns eventos extraordinários e os primeiros frutos começam aqui, irmãos, a aparecer na ilha de Pafos. Lembra que eu toquei para os irmãos aqui que foi em Salamina que eles chegaram, pregaram o evangelho e em Pafos eles pregam, continuam pregando e um homem por nome de Sérgio Paulus, ele era procônsul do Império Romano, uma espécie de governador, e ali, irmãos, ele ficou radiante em ver Paulo pregando e acabou se convertendo o evangelho. Ou seja, Deus o converteu pelo poder do Espírito Santo. E acontece que a oposição inicial aqui se deu pelo fato de que tinha aquele mago que eu falei para os irmãos, uma espécie de mágico, de feiticeiro, que estava atrapalhando a obra de Deus, e Paulo usa de autoridade, dizendo que ele iria ficar cego por conta que ele estava atrapalhando o caminho de Deus em relação às pessoas ouvirem o evangelho. E aí, irmãos, vem uma aplicação bem rápida para a gente que nós não devemos temer as oposições. Se nós, de fato, estamos pregando o evangelho de Deus, não devemos temer as oposições. Devemos continuar ministrando a palavra de Deus para que haja frutos, então, do reino de Deus. E, irmãos, em Atos 13, versículo 3, em Atos 13, versículo 13 e 14, nós lemos assim: de Pafos, perceba, de Pafos,
Eles estavam em Pafos, pregaram o evangelho. Os primeiros frutos começaram a aparecer. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João Marcos o deixou e ali voltou para Jerusalém. O fato, nós não conhecemos ao certo, provavelmente uma ação do Espírito Santo, não quis que ele avançasse juntamente nesta obra, nessa empreiteira, ou ele teve saudade de casa e desejou voltar, naturalmente, irmãos, no caso João Marcos. E no versículo 14 diz, de Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram, e ali pregaram o evangelho de Deus. Você nota, irmãos, que eles saem da região litorânea, sai da ilha, vai para a região litorânea de Perge eles vão diretamente para o interior e vão pregando o evangelho de Deus em Antioquia da Pisídia. Isso no sábado, eles chegam na sinagoga e ali eles pregam a palavra de Deus. E para pregar a palavra de Deus agora, irmãos, eles iniciam a evangelização com os judeus, porque era na sinagoga. Obviamente que tinha gentios também nessas ocasiões, por perto, tá? E também tinha prosélitos, ou seja, aquelas pessoas que foram convertidas ao judaísmo, não eram judeus e foram convertidos ao judaísmo. Ok? E aqui, irmãos, nós temos algo que é interessante. Em Atos capítulo 13, versículo 16 a 41, apresenta o primeiro dos muitos discursos de Paulo registrado em Atos. E é um dos mais importantes, por isso merece aqui ser atentamente destacado. E eu quero aqui, irmãos, destacar alguns aspectos, pelo menos 3 aspectos do discurso ou do sermão de Paulo, que serve para a gente hoje, irmãos. Como a gente deve pregar o evangelho. Os irmãos devem saber que existe evangelho hoje para todo gosto. Evangelho coach, evangelho falsificado, evangelho da prosperidade, disse. Mas tem também o evangelho de Cristo. E Paulo pregou o evangelho de Cristo. Como Paulo estava numa sinagoga, irmãos, nós queremos aqui analisar o discurso ou a pregação de Paulo e os pontos que Paulo usa nessa pregação e que serve para a gente também estar pregando o evangelho. Notadamente que Paulo, eu já aqui quero antecipar um pouco, irmãos, que Paulo inicia trazendo ou anunciando as promessas de Deus. Ou seja, o primeiro aspecto da mensagem de Paulo é anunciar a promessa de Deus, tomando como base Atos 16 até o versículo 24. Esse é o primeiro aspecto. Deus escolheu um povo e permitiu que ele ficasse no Egito como escravo por mais de 40 anos, libertados com mão forte. Isso está registrado no versículo 16 e 17 de Atos 13. Perceba que nessa parte aqui, ele está citando o período que este povo esteve no cativeiro egípcio, por 400 anos. Ou seja, é o livro do Êxodo. Ele aqui está narrando o início do livro do Êxodo até o final. Segundo, Deus impôs ao seu povo uma disciplina de 40 anos no deserto até chegar à terra prometida. Isso está baseado no capítulo 13, versículo 18. Perceba que ele está falando agora que aquele povo que tinha saído do Egito, agora passou cerca de 40 anos rodeando o deserto. Isso serviu para o povo como um castigo, por muitas desobediências, obviamente, e murmuração, obviamente. E, claro, irmãos, dentro de 400 anos, um povo perde a sua cultura. E dentro da sua cultura, irmãos, teve várias gerações dentro da cultura judaica nesse contexto, porque casou aqui, nessa ocasião do período dos 400 anos, e também dos 40 anos no deserto, 400 anos no Egito e 40 anos no deserto, houve casamentos entre judeus e egípcia, entre judia e egípcio, e houve uma mistura de povos, irmãos, que acabou que desagradando a Deus, e esse povo é chamado nas escrituras, lá no livro de Números, de vulgo. O vulgo. Esse vulgo ficou para trás. Os irmãos sabem que na terra prometida, da geração antiga, entrou somente Josué e Calebe. Ademais, entrou os novatos, porque os velhos, todos eles, ficaram pelo meio do caminho.
Note comigo ainda, dentro dessa promessa anunciada, no terceiro aspecto, nós temos o terceiro ponto que diz: depois de um período dos juízes, Deus deu a Israel o seu primeiro rei, mas escolheu Davi, o grande homem, para suceder Saul. Então você percebe que teve o período dos juízes, vai ali de juízes e desemboca nos outros profetas também, e acaba que Deus escolhendo, então, Davi como primeiro, o grande homem, o sucessor de Saul, como rei de Israel, baseado em Atos 13, versículo 22, a versículo 21 e versículo 22. Em quarto, ainda, irmãos, dentro dessa promessa anunciada, dentro desse primeiro aspecto, nós temos que o seguinte, concluiu afirmando ainda, Paulo, dentro do seu discurso, que Jesus Cristo é o descendente de Davi, conforme a promessa de Deus, e a pregação de João Batista. Veja que isso está registrado em Atos 13, versículo 22 ao versículo 24. Isso aqui é o primeiro aspecto, irmãos. O primeiro aspecto da mensagem de Paulo foi tecer um histórico geral da caminhada do povo judeu desde o cativeiro egípcio e desenvolveu-se a história passando pelo deserto, depois passou pelos juízes, depois passou pelos reis de Israel e na sequência ainda conclui afirmando que Jesus Cristo é o descendente de Davi e conforme a promessa prometida e a pregação de João Batista. O segundo aspecto da mensagem de Paulo, irmãos, é a promessa confirmada. O segundo aspecto da mensagem de Paulo é a mensagem confirmada. O primeiro aspecto, mensagem anunciada. O segundo aspecto, mensagem confirmada. Isso está registrado em Atos 13, versículo de número 25 a 37. E diz assim, irmãos, Paulo ensinou as seguintes verdades acerca desta promessa confirmada. A primeira delas é que João Batista não era o Messias. E o próprio João diz isso no versículo 25 de Atos 13. Olha, eu não sou o Messias, mas há alguém que vem aí depois de mim que eu não sou digno de amarrar as sandálias dos seus pés. Esse vocês vão seguir. Ele está se referindo a Jesus Cristo. Então o desejo de Paulo, irmãos, é introjetar Jesus Cristo como centro da mensagem desde o Antigo Testamento. Jesus Cristo anunciado desde o Antigo Testamento. A segunda verdade, irmãos, dentro dessa segunda promessa confirmada é que os responsáveis pela morte de Cristo foram o povo e as autoridades judaicas. Foram o povo e as autoridades judaicas. Isso conforme registrado em Atos capítulo 13, versículo 27. E, notadamente, eu gostaria de abrir parênteses aqui para dizer aos irmãos, porque certamente os irmãos já leram lá em Atos capítulo 2 e 3, e os versículos 17, 18 até o 27, que diz que, pela providência de Deus, importa que Jesus Cristo fosse morto. E ali Deus usa a nação de Israel, o povo de Israel e a autoridade da cúpula de Israel, juntamente com a cúpula romana, para que pudesse matar Jesus Cristo. Notadamente, Paulo aqui está falando, irmãos, na ótica, na percepção propriamente humana, mas a gente sabe que a morte de Cristo já estava ordenada antes da eternidade, o cordeiro que foi morto, obviamente. Então aqui não existe nenhum tipo de incoerência com o texto de Atos, capítulo 3, ou capítulo 2, nos versículos 27, por ali em diante. Terceiro ponto, irmãos, dessa promessa confirmada é que Jesus Cristo ressuscitou pela mão do Pai e foi visto por muitas testemunhas. Olha só, que Paulo estava pregando na sinagoga judaica. Cristo como centro de todas as coisas. Cristo ressuscitado pela mão de Deus. Cristo visto por muitas testemunhas. Tomado como base aí Atos 13, versículo 30 e versículo 31. Ainda, irmãos, para fechar, Jesus Cristo é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. E nós temos que pregar assim, irmãos. Jesus Cristo é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. Existe aqui uma continuidade nos testamentos. Não é descontínuo, é uma continuidade nos testamentos. E ele é o conteúdo central da mensagem apostólica.
Isso você vai ver em Atos 13, versículo 37 a 39. Irmãos, é muito bonito. É muito bonito esse sermão de Paulo, porque Paulo aqui traça algo de forma muito linear, perfeito, para desembocar na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Paulo queria abrir a mente dos judeus daquela sinagoga. Queria abrir a mente dos prosélitos, daqueles que foram convertidos ao judaísmo. E também já estava ao mesmo tempo pregando para os gentios. Logo mais os irmãos vão ver aqui no terceiro momento desse aspecto, que é a promessa aplicada, tomando como base agora Atos 13, versículo 38 a 41, irmãos. Você vai ver que dentro dessa aplicabilidade aqui, Paulo tem essa preocupação de avançar com o evangelho, com o nome de Cristo, tomando como base o Antigo Testamento. E aqui você vê, irmãos, Paulo faz 3 aplicações exortativas aos ouvintes. 3 aplicações exortativas aos ouvintes. A primeira exortação aqui é o seguinte: Paulo diz para aquele povo, Jesus Cristo é o único meio pelo qual o homem pode ter seus pecados perdoados. Se você ler o texto canônico diz justamente isso, que Jesus Cristo é o único que pode perdoar os pecados das pessoas. Isso daqui, irmãos, foi algo confrontador para os judeus naquela sinagoga. Foi algo confrontador, porque eles não criam em Jesus Cristo. Pelo menos eles não entendiam a pessoa de Jesus Cristo. Segundo, irmãos, segunda aplicação, a justificação dos pecados é somente por meio de Cristo. A justificação dos pecados é somente por meio de Cristo. Primeiro, perdão dos pecados por meio de Cristo. Versículo 38. Segundo, justificação dos pecados somente por meio de Cristo. Versículo 39 de Atos 13. Terceiro, a salvação é para aqueles que não desprezam a mensagem de Deus. É óbvio. Atos, capítulo 13, versículo de número 40 e 41. O que Paulo está querendo mostrar com essa verdade, irmãos? É que se aqueles judeus não aceitassem esta verdade, eles eram reprovados. Eles eram reprovados. E para os reprovados, não há nenhum tipo de solução, irmãos. Não há nenhum tipo de solução. Há solução para aqueles que abraçam o evangelho de Deus e recebem isto com o coração aberto por fé em Cristo. E nós vamos ver mais um pouco, irmãos, uma mensagem extraordinária que eu vou citar para os irmãos aqui. Eu acho que é no versículo 48. E Paulo, irmãos, agora se dirige não somente para os judeus, ele se dirige agora para todo mundo, para os gentios. Os judeus, alguns deles, ranjos dentro na ocasião e não querem saber, criticam Paulo, não querem saber desse evangelho, e Paulo agora se constitui evangelista para os gentios, missionário para os gentios, mesmo pregando, obviamente, para os judeus. Então, note comigo que Paulo e Barnabé, irmãos, decidiram focar o seu ministério nos gentios. Temos aqui um grande marco nessa transição judeu-gentil na história da evangelização. Notem, irmãos, que Atos, capítulo de número 9 e versículo número 15, fala necessariamente isso. E também em Romanos, capítulo 11, versículo 13, também fala esse quesito que Deus levanta ele para falar para os gentios, tomando como base algumas promessas do Antigo Testamento, o qual eu também quero citar para os irmãos logo mais. Então, irmãos, neste caso, temos aqui 3 aspectos dessa transição, dessa mensagem. 3 aspectos da transição dessa mensagem. Tá certo? Eu não vou aqui muito me alongar, irmãos, porque é bem extenso esse material da primeira viagem. Mas se os irmãos já perceberam, nós temos aqui 9 cidades, e 9 cidades se constituíam igrejas locais. E 4 dessas igrejas estão na região da Galácia, o qual se fundamenta a igreja aos Gálatas, no ano 50, ali em diante. Então, irmãos, a rejeição entre os judeus é totalmente deliberada. Paulo se volta, nesse caso, para os gentios, mas vale aqui dizer, irmãos, que essa rejeição deliberada, diante disso, Paulo decide, com Barnabé, fundamentar agora um fato lamentável e também incontestável, essa rejeição dos judeus, e delibera, naturalmente, irmãos, pregar, agora não entre os judeus, delibera agora pregar também aos gentios.
aos gentios. Conforme está em Atos 13, versículo 46 e versículo 50. E cito também Atos, capítulo 14, de 1 a 2 e o versículo 5, como complemento. Então, irmãos, isso acontece porque Paulo compreende que há uma profecia bíblica em relação a ele empregar o evangelho não somente aos judeus, mas direcionar diretamente para os gentios. Paulo e Barnabé, irmãos, aplicaram a situação de duas profecias bíblicas, a saber, de Isaías 42, verso 6 e de Isaías 49, verso 6. Eles compreenderam que o evangelho deveria ir além das fronteiras judaicas e abarcar agora todos os demais povos. Todos os demais povos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus Cristo diz, eu vim para o que era seu, e os seus não receberam, mas tanto quanto receber, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Você que está me ouvindo agora, você sabe que você é filho de Deus. Filho de Deus. Vou repetir em alto e bom som. Você é filho de Deus. Porque você ouve o evangelho e abraça o evangelho de Deus. Isso Deus já tem chamado antes de toda a sua historicidade. A compreensão que fica, irmãos, é muito grande, porque Deus tem um propósito dessa forma. Então, irmãos, é uma bênção muito grande pregar para os gentios, e os gentios, irmãos, tomando conhecimento dessas palavras de Paulo, e, óbvio, os gentios também, não querendo o evangelho, procurando bater em Paulo, procurando degredir a imagem de Paulo entre as pessoas. Nós vamos ver isso também mais adiante. E os gentios, irmãos, ficam muito alegres. O que se torna, irmãos, vergonha para os gentios, se torna agora uma grande bênção gloriosa. O que se torna uma grande vergonha para os judeus, se torna agora uma grande bênção gloriosa para os gentios. E os gentios, irmãos, começam a dar glória a Deus. Começam a dar glória a Deus, porque compreendem que a mensagem do evangelho não está restrita somente para um povo particular. Agora está aberta, de fato, também para eles. E eles começam a, então, ficar alegres. Isso a gente vê em Atos 13, 48 a 52. E cito aqui, irmãos, Atos 13, 48, parte A, que diz assim, ao ouvirem aquelas palavras de Paulo e Barnabé, os gentios regozijavam-se e glorificavam a palavra de Deus. Irmãos, como é muito bom você vê que a pessoa, quando ouve a mensagem, ela recebe a mensagem com uma alegria extraordinária. Nós percebemos que ali há uma semente de Deus sendo plantada no coração de uma pessoa. Paulo e Barnabé estavam muito felizes porque os frutos estavam aparecendo. Os frutos estavam aparecendo. Notadamente, o texto ainda diz, em Atos 13, versículo 48, parte B. E diz assim o texto canônico: e todos quanto haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram de coração. Irmãos, eu vou ler esse texto novamente, só para que os irmãos percebam algo aqui que tem nesse texto extraordinário. E todos quantos haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram de coração. Ora, irmãos, a escolha de Deus é primeiro do que o ato do crer. Ou seja, Deus chama o indivíduo. Deus chama o indivíduo. Dá vida ao indivíduo pelo poder do Espírito Santo. Conforme diz Efésios, capítulo de número 2 e em diante. E aqui nós conseguimos perceber, irmãos, que todos quanto haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram de coração. Opa, que coisa maravilhosa, irmãos. Só pode crer, de fato, irmãos, aqueles que Deus chama, que Deus escolhe, de fato. E aqui nós conseguimos perceber, irmãos, a soberania de Deus na evangelização. E é inegável que evangelizar é imprescindível. É inegável que evangelizar é imprescindível. O servo de Deus tem a responsabilidade de evangelizar. E Deus trabalha de forma categórica no coração das pessoas. É Deus que trabalha, irmãos. Nossa função não é converter ninguém. Nossa função é pregar o evangelho.
o evangelho de Deus. E Deus, claro, tinha plano de salvação para os gentios por meio da rejeição do seu povo, ou seja, do povo judeu. A palavra de Deus era anunciada, conforme diz Atos 13, 49. E aqui, irmãos, eles chegam, então, em Antioquia, em Icônio, Listra e Derbe, e voltam para a sua igreja base, que é justamente Antioquia da Síria. Eu vou passar aqui rápido, irmãos, por conta do horário, tá certo? Então, aqui se converte pessoas, nessa ocasião, em Icônio. Eles vão para Icônio por conta da grande perseguição que tem em Antioquia da Psídia e também em Icônio. Mas eles continuam pregando o evangelho nas sinagogas, irmãos, como de costume, conforme diz Atos 14, versículo de 1 a 7. Tá? O texto diz que grande multidão, irmãos, de judeus, quanto de grego, veio a crer no evangelho. E nessa ocasião, Paulo e Barnabé ficaram pregando por um bom tempo nessa cidade de Icônio, e ali constitui-se uma congregação muito abalizada. Depois, irmãos, por alguma situação de perseguição, eles acabam indo para Listra, e em Listra, irmãos, eles pregam o evangelho, e nessa situação, eles estão pregando em Listra, irmãos, acontece de Paulo ser chamado de Mercúrio e de Barnabé chamar de Júpiter. Isso por conta que ele faz ali um grande feito, Paulo e Barnabé, com a autoridade do Espírito Santo, ora por uma pessoa e com intrepidez toda aquela pessoa que estava aleijada de nascença já há muito tempo, se levanta e sai glorificando a Deus, as pessoas vêm ali e as pessoas começam a ovaciar Paulo, dizendo que Paulo era realmente um deus por nome de Mercúrio e Barnabé era Júpiter. Paulo, claro, não aceitou isso, irmãos, rasga suas vestes nesta ocasião e acontece que há um grande alvoroço na cidade e algumas pessoas da turma dos judaizantes, vindo lá de Antioquia, da Psídia, também passando por Icônio, e chega na cidade de Listra, olha, esse daí são falsas pessoas que estão pregando o evangelho aí, vocês não devem aceitar, tá? E Paulo, ele é apedrejado, irmãos. Paulo é apedrejado, mas ele insiste em pregar e corre diretamente para Derbe. E em Derbe ele continua pregando o evangelho de Deus, conforme diz Atos 14, versículo 20 e 21, e constitui ali uma comunidade em Derbe. E em Derbe, irmão, Deus abençoa o trabalho missionário grandemente, de modo que foram feitos muitos discípulos nessa ocasião, irmãos. Muitos discípulos. E depois eles retomam para a base que é Antioquia da Síria, conforme diz Atos 14, versículo 22. E nesse momento, irmãos, o trabalho missionário de Paulo tinha um aspecto também pastoral, um aspecto de visita, um aspecto de aconselhamento, e a estruturação do trabalho, irmãos, ia se fundamentando por essas 9 cidades que Paulo passa. E no retorno, Paulo encoraja esses irmãos, e nesse retorno, conforme diz Atos 14, versículo 23, ele constitui presbíteros, e ora e também jejuma com esses irmãos na igreja local. Depois retorna, irmãos, para a sua igreja de origem, para dar o relato ou fazer um relatório de tudo que tem feito. As considerações finais aqui, irmãos, é que essa viagem missionária, Deus fez muitas coisas a partir da igreja de Antioquia da Síria. E o Espírito Santo esteve com eles, fundamentando. Eles foram às sinagogas, foram na ilha de Chipre, foram em praças públicas, pregaram o evangelho, mostrando, anunciando quem era Jesus a partir do Antigo Testamento. E essa é uma verdade que nós temos que também pregar, irmãos. Agora, uma aplicação rápida para a gente aqui, irmãos. Você tem colocado-se à disposição do Senhor, irmãos, para pregar o evangelho de Deus? Você tem se colocado à disposição do Senhor, orando? Tem se colocado à disposição do Senhor, contribuindo? Ou mesmo indo evangelizar? Tem se colocado? Em quarto, irmãos, você não deve temer as perseguições, porque Deus sempre está com o seu povo que prega a sua palavra fielmente. Ninguém pode, irmãos, deter o crescimento do evangelho de Deus se for pregado com fidelidade. E em sexto, irmãos, a responsabilidade é de todo cristão pregar o evangelho de Deus. E por fim, irmãos, o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem
da condição do seu estado que ele está. E aqui eu coloco o mapa, irmãos, terminando o mapa do itinerário de Paulo. Ele anda nessas 9 cidades, prega o evangelho, ali se constitui igrejas e isso desemboca na igreja da Galácia, aos Gálatas. Aos Gálatas. Isso, óbvio, é matéria para outro momento. Que Deus nos abençoe. Vou passar aqui para a Beguinha novamente a palavra. Amém. Obrigado, irmão Alexandre, pelo estudo esta noite, né? Próxima quinta-feira nós damos continuidade, né? Espero que os irmãos estejam novamente na próxima quinta, né? Não sei se algum irmão quer falar alguma coisa, quer acrescentar, quer fazer alguma pergunta aí ao irmão Alexandre, né? Se tiver, pode abrir o microfone e fazê-lo. Eu não vou fazer uma pergunta, só uma colocação. O irmão Alexandre vai dar continuidade a esse estudo? Beguinha. Irmã, ainda falta Jorge. Eu acho que Jorge aí deve estar com a agenda. Eu acho que. Eu não sei se eu vou dar continuidade ou. Eu fico dependendo dos irmãos. Se os irmãos querem que eu dê continuidade, ou então não sei se Jorge tem aí já alguém na agenda também, tem que ver com o pastor Saul, né? Olá, gente. Boa noite. Graça e paz. Amém. Irmãos, como eu já tinha agendado com o Evanilson, já tinha agendado o estudo, eu vou sugerir conversar também para agendar outro horário com o irmão Alexandre, tá bom? Mas como já tinha agendado com o irmão Evanilson posteriormente, Certo. nós podemos conversar com o irmão Alexandre posteriormente para dar continuidade, tá bom, irmão? Ok, obrigado. Jorge, tem mais algum aviso para a igreja? Os avisos são os habituais, o culto. Nós vamos ter na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos ter também o culto de oração também. As irmãs da SAF vão estar à frente amanhã. Escola Bíblica Dominical, nossa irmã Zélia vai dar estudo na classe. E o pastor Davi vai estar no domingo à noite pregando. Esses são os avisos. Amém. Vamos encerrar. Fica, como o Jorge falou aí, para outra oportunidade, a continuação do estudo, né? Com o Alexandre, marca aí para não perder. Irmão, Beguinha. Amém. Pode falar, pastor. Acredito eu que o presbítero Jorge disse, o pastor Davi, no domingo à noite, mas se eu não me engano, é o pastor Evanilson, domingo à noite. Eu sou no outro domingo. Esse domingo agora à noite eu vou estar em Catolé de Zé Ferreira. Tudo bem, vou verificar lá, tá bom? Posso ter enganado na agenda. Tá bom. É importante que nós estamos assistidos, né, na nossa igreja, seja o pastor Davi ou o Evanilson, né? E os irmãos também lá em Catolé Zé Ferreira, com certeza, estão sendo assistidos, né? Só confirmar aí com o Jorge. Vamos encerrar. Pessoal, pastor Davi, que faça a oração final, por gentileza. Amém, irmãos, vamos orar. Maravilhoso Deus e bondoso Pai, nós queremos te render graças, Senhor, por esses momentos que passamos aqui estudando a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que, através do auxílio do Teu Santo Espírito, o Senhor venha colocar nos nossos corações o mesmo empenho e a mesma disposição do apóstolo Paulo de pregar o Evangelho, Senhor. E pedimos também, Senhor Deus, que, em nome de Jesus,
nós possamos ser bem-sucedidos como testemunhas do teu evangelho, Pai. Nos despede agora em paz, pois assim nós te oramos agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, Obrigado. eu vou corrigir, desculpa, mas quem vai pregar à noite é nosso irmão Otton. Desculpa, tá, gente? Que o culto é quem tá na direção da UPH, tá bom? Graças a Deus, pregador não falta, né? Gente, eu tenho esquecido aí, lembrei agora, tá bom? Eu agradeço aos irmãos. E Deus abençoe nosso irmão Alexandre. Muito obrigado, meu irmão, pelo estudo, viu? Deus abençoe. Amém. Obrigado, irmão Paulo, pela participação. Sinta convidado sempre. Deus Deus abençoe a abençoe todos. todos. Excelente estudo e que possamos Foi ótimo. continuar Obrigado, aprendendo com irmão o Senhor. Obrigado, irmão Sua Paulo. preciosa palavra. Amém. Sempre bem-vindo, irmão Paulo. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus padeceu.